Que foi? Bem-vindo! Já começou? Já. É assim? Pronto, bem-vindos ao Arquivo LP. Esse aqui é um podcast que a gente fala sobre tudo que a gente tem vontade. Hoje eu trouxe, vamos bater palmas porque eu tenho o primeiro convidado do podcast. Lucas Schwartz. Schwartz, por favor, mano. Schwartz. A pronúncia correta alemã é Schwartz. Tá. Caô, mas é Schwartz, né, mano? Trouxe pra vocês um amigo meu monstro aí, que é designer, artista, fotógrafo, tatuador. Tatuador, é verdade, eu esqueço disso. Uma grande figura do TikTok. Provavelmente você já viu um fit check dele com um funk no fundo extremamente pesado e ele agindo como se nada. A estética é essa. E aí eu falei, Lucas, eu encontrei ele em Paris, né, na última viagem que eu fiz, que tem até vídeo aí no canal do YouTube. E você veio de uma temporada lá de Paris. Voltei, cheguei agora, hoje é aqui, quinta, né? Eu cheguei. Quanto tempo você passou lá? Terça. Agora eu passei um mês só. Aí... Não, mas nessa temporada zona maior. Foram 3 meses. 3 meses direto, maneiro. Sim. E aí a gente se encontrou lá e eu falei, cara, a gente tem que gravar sobre criatividade, porque acho que a gente tem dilemas muito parecidos, muitos pensamentos parecidos. A gente tem o mesmo nome e a gente faz aniversário no mesmo dia. A gente faz no mesmo dia? 16 de fevereiro. É verdade. Tinha esquecido disso. 16 de fevereiro, mano. Você, tipo, o eu que deu errado. É tipo isso, isso. Ou sou eu mais bonito, a versão mais atraente. Caraca, eu tinha esquecido disso. E a gente tem a mesma cor. Não, você tem a minha cor. Não de raça. Não, raça também, mas não tô falando disso não. Mas azul. Nós dois usamos azul como cor para tudo. Aí... Eu não sei até que ponto... Sabe uma reflexão que eu tenho? De que eu não sei até que ponto eu gosto de azul, ou eu escolhi azul pra gostar, porque isso faz com que as minhas escolhas sejam mais fáceis quando eu vou comprar ou fazer alguma... Tipo assim, cara, escolhe um sapato aí, tem um azul e um verde. É mais fácil, porque eu já gosto de azul. Mas eu não sei se eu gosto, ou se eu escolhi. Porque na minha vida tem vários momentos disso, que eu escolho gostar de alguma coisa, tá ligado? Complexo. Eu não tenho nada azul de roupa, assim, muito, eu acho. Tipo... Não, eu tenho. Você compra roupa azul? Compro. Tipo, é porque aí que tá, mano. Tipo, coisas muito ridículas. Eu acho que isso talvez a escolha do azul, ou qualquer escolha, na real, enfim, de uma coisa meio favorita, de alguma forma te facilita a fazer mini escolhas. Tipo assim, cara, eu preciso de uma capinha de celular nova. Sim. E aí na capinha tem 35 milhões de cores. Imagina, né? E tu já vai no azul, compra com uma azul, Sim. Ou então sua mãe, Lucas, vou comprar uma agenda pra você. E aí ela já compra azul, tá ligado? Entende? Sei lá. Mas você acha isso ruim? Não, é só porque eu acho engraçado, porque me parece que, não sei se eu gosto, ou se eu escolhi gostar de azul, entendeu? Entendi. Pegou essa viagem? Não, peguei. Mas eu acho que é mais fácil a gente só admitir que você foi influenciado pelo Kanye West em 2017. Isso é a realidade. E a partir disso... Mas aí, será que eu escolhi ser influenciado por ele, entendeu? Acho que não, ele me influencia mesmo sem eu querer. Inclusive eu não quero, mas ainda acontece. Eu não sei porque eu gosto de azul também. Eu acho, é uma cor meio melancólica, tu não acha? Acho a cor da tristeza. É tristeza, né? Tipo, é uma cor meio melancólica. Mas você é melancólico? Sou. Mano, você me falou uma parada uma vez que ressoa na minha mente. O quê, assim, moleque? Eu e o Lucas, a gente troca uns papos geralmente num domingo. Tipo, domingo à noite, Sério? eu não sei porque eu te mando mensagem. E geralmente é porque eu tô em depressão. Que domingo à noite... Corre a mim? Não, é porque eu vejo você, tipo, postando um storyzinho de uma luzinha baixa, de uma parede deprimido também. Isso, eu falo assim, eu acho que ele tá na mesma vibe que eu, vou trocar uma ideia. E aí um dia tu falou uma parada pra mim que foi tipo assim, eu acho que o custo pra ser quem nós somos é essa melancolia às vezes. Tipo, é o ônus e o bônus. O ônus é essa parada que a gente vive às vezes meio tristezinho, tipo, fica meio borocochô. Isso é um bom tema. Eu fui bem dramático nessa fala, mas... Você falou, é o custo de ser quem a gente é, tipo, artista, basicamente. Sim. Todo artista talvez caia nessa de às vezes ficar meio melancólico, entendeu? Sim. Eu tava até vendo, porque a gente tá gravando aqui na minha casa, né? Aí a gente tá no meu quarto e eu tenho um bloco de cadernos, assim, que eu escrevi durante a vida. E eu tava vendo exatamente, tipo, as escritas de 2015, que eu era muito deprimido, moleque. Eu acho que essa foi a época que eu comecei a me sentir mais artista, assim. Só que eu também fico em dúvida até que ponto a gente cria essa pressão e esse estigma em cima da vida do artista, que ele precisa necessariamente ser uma pessoa muito profunda e melancólica.
ou se realmente é algo que vem com a personalidade. Porque, tipo assim, Camila, minha noiva, por exemplo, ela fala que eu não fico triste. Ela fala que ela acha bizarro, porque eu não fico triste. Mas é porque o meu estilo de tristeza é diferente. Eu não sou um cara que eu vou ficar de cama. Provavelmente nunca. Só se Camila morrer. Aí eu fico... que eu espero que pesa. Aí eu fico de cama. Mas eu acho que, tipo, tristezas da vida, elas não me abalam nesse nível. Só que eu tendo a romantizar mais esses momentos tristes. Sim, romantizar. Transformar isso em outras coisas. E que engraçado, porque a galera fala que o momento da tristeza, assim, é um bom momento pra criar, né? Mas eu nunca senti muito isso. Quando eu tô triste, aí que tá. Você não cria? Não, acho que eu vivo muito em extremos. Eu tô tentando melhorar isso com psicólogo. Mas, tá fazendo? Faço. Faço há muitos anos, tipo, sei lá, uns... Esse tempo em Paris você fez? 8. Não, eu tô num hiato agora. Explica. Fiquei uns 3, 4 meses sem fazer. Mas, o que eu tava falando? Da tristeza... Ser em extremos. E aí, quando eu tô tristezão mesmo, tipo, nunca fica de cama, realmente, nunca fico assim, prostrado, mas eu não consigo necessariamente criar. Tipo, tem pessoas que, cara, eu tô me sentindo triste, cara, eu vou pintar um quadro. Nunca. Sim. Isso acontece, talvez, nos momentos de tristeza, você tem insights e pensamentos, e aí a escrita talvez seja uma forma de eu expressar quando eu tô triste. E aí, a partir dessa escrita, às vezes eu tenho uma ideia e crio alguma coisa, que seja um desenho, que seja um vídeo. Mas você fica... Vamos lá. O que você faz quando você fica triste? Tipo, eu curto muito o momento. Não, mas como? Eu boto música, a playlist do Nós Moleques Melancólicos. Minha playlist? Essa grande playlist. Essa playlist é absurda, não é? É muito boa. É uma curadoria que eu fiz. É baita tá no boa. Spotify. É baita boa. Não. E aí eu boto essa playlist e eu atravesso o momento. É bom, mano. Esse momento é bom. Porque eu gosto de música, então eu toco, às vezes, violão. Toco horrivelmente, mas é legal você tá ali com o violãozinho, aí você tá com um caderno, aí escreve um pensamento, aí tipo, você fica meio deitado pensando assim. Eu acho importante esses momentos. Não, eu também, só que tipo, eu perguntei isso porque eu fico tentando ver, às vezes, na minha tristeza, na verdade, antes de qualquer coisa, eu acho que tem uma diferença entre tristeza e melancolia. Tem. Não tem? Tem. Tristeza talvez seja mais pontual, melancolia mais então, extenso. Porque quando Camila falou pra mim que ela é a pessoa que eu mais passo tempo na vida, quando ela falou que eu não fico triste, eu fiquei muito impactado. Porque eu sempre achei que eu ficava triste. Mas eu não ficava triste, eu fico melancólico. Isso aqui. E nostálgico. Nostálgico também. Entendeu? Então, nostálgico é uma confusão, às vezes, com tristeza. Tu acha que tu tá triste, mas tu só tá só nostálgico. Às vezes eu, tipo, domingo, por exemplo, eu amo domingos e tal, só que ali à noite todo mundo, é o mal de todo homem, né? Domingo à noite. É isso que eu falei, tipo, isso rola com todo mundo. É uma grande besta pros homens. Mas eu não fico, tipo, em nenhum momento da vida eu chego e fico, caraca, eu odeio a vida e, meu Deus, eu tô muito triste comigo mesmo. Eu fico, tipo, reflexivo. Eu acho que é um momento mais de introspecção. Eu entro na minha melancolia. E aí o que eu fico tentando entender, que eu te perguntei o que você faz, é pessoas que tipo, criam rituais quando elas estão tristes. E fazem as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho um ritual muito específico da minha vida, que é, se eu tô triste, eu com certeza eu preciso tomar um banho longo, demorado, com uma vela e minha playlist de moleques melancólicos. Banho premium. Banho premium. Essa é a coisa mais homossexual que você já ouviu na sua vida, né? Não, suave, mas tipo... Eu sou assim. É bom, é um bom ritual. Então, é o meu ritual. Meu ritual. Sabe um momento que eu fico muito melancólico? Tipo, tudo bem, a parte de domingo... A parte? Fala assim em português, porque eu pensei, a part of. Nossa, que escroto que eu fui agora. Mas tá, tipo, tirando domingo, sabe um momento que eu fico muito melancólico? De manhã, assim que eu acordo, os primeiros momentos, assim, tipo, a primeira meia hora, quando eu tô tomando meu café em silêncio, ouvindo... Na minha casa, sabe, tem aqueles penduricalhos que bate vento e faz... Eu fico sentado na janela, assim, perto da janela. Sério? De manhã? Esse momento, e eu já ouvi algum amigo meu, tipo, médico, me falar que tem alguma coisa a ver com o sistema... sei lá, do seu cérebro, que amanhã é um momento, durante a manhã é um momento meio sensível mesmo. Interessante. Principalmente se você bebeu álcool no dia anterior. Por isso que não. assim, moleque. Não, mas tipo, é uma coisa que é intensificada se você toma álcool. Mesmo quando você não toma, você fica. E aí de manhã, são esses momentos onde, pelo menos eu tento escrever.
É a hora que eu pego um café, vou pra janela, hoje eu fiz isso. Pego minha caneta, meu caderno e vou escrevendo coisas. E aí vai aleatoriamente. Entendi. Pensamento, eu boto música, escuto muita música, e às vezes eu transcrevo o que eu acabei de ouvir na música, puxo uma seta e escrevo alguma coisa. E é mais nesse estado de melancolia. Eu não diria que é tristeza, é mais uma melancolia. Interessante. De manhã... E domingo de noite, que é o momento da tristeza. É parecido pra você, domingo à noite e às manhãs. Amanhã é uma parada mais funcional. Domingo à noite é tipo assim, não fala comigo. Entendi. A parada que é de manhã, eu tomo um café. Quando eu tomo um café, meio que é o final daquele ritual e eu comecei o dia. Tá. Tipo, entra uma energia assim e eu vou seguir normal. De manhã eu sinto só ódio e tesão. É uma boa combinação. Ódio e tesão ao mesmo tempo. Tipo, se você misturar as duas coisas. Ou tesão. Não, se a pessoa sente ódio, ela vira um grande predador. Fetiche. Mas é uma boa. Eu entendo o que você tá falando. Tesão é bem matinal mesmo. Pra o homem, eu acho. Não sei se pra mulher bate do mesmo jeito. Não sei também. Mas pro homem é. Mas aí, tipo assim, eu de manhã, eu tô programado pra resolver. Resolver o quê? A vida, as coisas. Sim. Tipo, e aí isso é ruim, porque às vezes eu já acordo muito resolutivo. E aí quando eu posso... Por exemplo, hoje foi um dia que eu acordei, aí eu fiquei de casa hoje, e eu falei, cara, eu não vou resolver nada de manhã, que eu acordei cedo. E aí eu não soube muito bem o que fazer com essa, tipo, 1 hora que eu tive de manhã. Mas eu não fico reflexivo, engraçado. Não, a minha reflexão é muito à noite, muito de madrugada, assim. De noite eu não fico muito... Talvez seja porque de manhã é o momento que eu tô mais sozinho também. Tipo, eu acordo mais cedo que normalmente o resto das pessoas da minha casa. Sim. E é o momento de, sabe, de ficar na minha, assim. Sem barulho também. De noite tem mais barulho do que de manhã. Se você acorda bem cedo. Sim. Porque de noite a galera ainda tá acordada e tal. Não, mas é bom esse momento que não tem nem... Parece que não tem ninguém no mundo, só você. Né? E aí, eu tava pensando nisso também, porque... Tipo, eu fui um adolescente que eu fiquei... Cara, eu fui uma pessoa totalmente da madrugada a vida inteira. Vida inteira, tipo... Eu acho que até essa coisa artística, ela veio muito porque eu ficava acordado de madrugada e eu queria, tipo, fazer algo, produzir algo. E aí eu comecei a associar exatamente esses pensamentos de, tipo, de melancolia, tristeza, assim, com essa veia artística. E o engraçado é que conforme eu fui estudando mais a história, assim, dos pintores e tudo mais... Você vai vendo que os caras realmente são muito ferrados emocionalmente. Sim. E aí eu acho que é por isso que a gente entra um pouco nesse ponto, tipo, de achar que o artista é sempre muito melancólico, sempre. Mas e se ele não for? Isso não faz ele menos artista ou menos criativo. Sim. Porque eu sinto que, tipo, o pessoal do movimento criativo, assim, tende a desvalorizar um pouco as pessoas que são mais bem resolvidas, sabe? Como se não tivesse profundidade nelas. Sim, bem resolvido, se diz, tipo, ser uma pessoa mais fácil de lidar, mais aberta. Eu acho que até essa questão, tipo, que a gente tava conversando, do artista ter que ser meio misterioso, vem um pouco dessa ideia de você não poder ver uma pessoa comum sendo artista. Você tem que indagar sobre a vida dela. Só que a vida dela é comum, ela só não mostra. Então, normalmente, quando você... Por exemplo, no meu caso, eu me considero um artista, mas eu também gosto de expor minha vida. Isso tem um conflito porque a gente não acha que as duas coisas podem conviver. Correlacionar. Coexistir. Moleque. E aí eu fiquei... Cara, eu acho que tem como coexistir, mas... Bom, pelo menos eu fui, por um tempo assim, meio que educado de que não. De que, para eu atingir o lugar que eu gostaria como artista, principalmente através do meu trabalho com... design e fotografia, que eu tinha que ser um cara que não mostra o rosto. Agora falando de rede social, principalmente, né? Sim. Um cara que não aparece muito, tipo, de uma forma uma grande crise, eu tradicional, tipo, gravar um story, uma puta que seja. Então eu foquei muito em me esconder e mostrar meu trabalho. Só que, cara, cada vez mais eu percebo que hoje... Ok, a gente vive na geração das redes sociais e de que isso hoje é parte do trabalho. Então vamos assumir isso. Eu não quero ficar, tipo, no negacionismo de não, eu não vou me render a isso. Não, é isso, vamos jogar o jogo, vamos jogar o jogo. E aí, parte disso é você fazer esse tipo de coisa e de se colocar, mesmo sendo um artista, não se vender, mas se ter uma presença online. E isso é muito vantajoso pra gente, eu acho, mano. Porque a galera hoje se relaciona
menos com o trabalho e mais com o trabalhador. Menos com o produto e mais com o produtor. Sim. Entendeu? Tipo, quem é você, o que você faz, por que você tá fazendo o que você faz. Isso é um movimento que eu tô fazendo no meu Instagram que eu percebo que tá melhorando muito, que é, ao invés de mostrar necessariamente o trabalho, eu acabo mostrando, mas eu mostro como é atrás do trabalho. Sim. Tipo, a ideia de eu escrevo muito e eu boto essas coisas escritas, tipo, manualmente no meu Instagram. Tipo, mostro o meu processo criativo. Tipo, uma vez um cara chegou, eu tava numa festa, assim, de aniversário, tipo, num bar, assim, em algum lugar. E aí o cara chegou e falou assim, mano, eu conheço o seu trabalho. Eu falei, pô, obrigado. Eu gosto muito que você mostre o seu processo. Até então eu não tinha reparado nisso. Sim. E eu reparei depois disso, tá ligado? Eu acho que esse é um ponto que a gente que é dessa geração tem de muito poderoso, que é a gente pode ver rotina, tipo, de grandes artistas hoje em dia. A gente tem acesso a coisas loucura, muito né? boas, tipo, como é que devia ser se o Van Gogh tivesse no Instagram pra postar? Se pá, ele postaria uma também. Foto da orelha dele. Eu não sei, às vezes o cara postaria também. Não tem como prever. A gente tenta se aplicar num molde que é antigo. Então, tipo, a gente não sabe como é que é sabe, os artistas de hoje em dia fariam se eles estivessem no passado, ou o contrário, os artistas do passado fariam se estivessem agora. A gente é muito woke. Woke? O que é isso? Woke, cultura woke. Tá, sim. Homem, eu quero muito falar da sua experiência em Paris também. Foi irado, mano. É sempre irado. Eu gosto muito da cidade. Como foi esse período lá? Cara, esse agora, eu fui um pouco mais calmo. Eu acho que ano passado eu fui muito na sede, e isso deu muito certo, eu consegui fazer bons trabalhos, conexões muito legais. Agora, essa vez, eu sinto que, principalmente pela época que eu fui no inverno, eu fui mais como uma coisa assim, vou fazer uma manutenção. Eu não vou passar tanto tempo longe das conexões que eu fiz, não vou passar tanto tempo longe dos meus amigos, principalmente. Permaneça próximo e tal, porque na minha vida agora, nesse momento, não faz sentido eu passar um longo períodozão lá. Por quê? Porque eu não terminei a faculdade. Por causa disso. Principalmente. Eu preciso terminar a faculdade, tipo, eu já tô nisso há muito tempo, preciso acabar. Sim. Então, assim, eu não passei um longo tempo. Então, essa viagem agora, de um mês bem curtinha, no inverno, que também não é um mega momento, foi mais pra isso, pra eu, tipo, encontrar com meus clientes que eu tô criando, pra eu ver eles e tal. Mas o que você sente mais diferente lá? Durante... dos lugares? Cultura, tudo. O que você acha que te choca mais? Acho que a relação com o trabalho, principalmente, a forma com que eles enxergam que o trabalho... Assim, eu tô falando algo aqui de principalmente Paris e Barcelona, que são os lugares que eu mais fiquei. A forma com que eles enxergam que o trabalho é uma ferramenta para atingir algum objetivo. O trabalho não é objetivo. O trabalho é um meio de chegar em algum lugar. Então, tipo, tem um parceiro meu que ele a parada dele é andar de bike. Ele, tipo, de uma forma mais, não profissional, mas, sabe, a melhor bike. E, tipo, viajar de uma cidade para outra de bike. O dinheiro dele é para sustentar as paradas dele da bike, entendeu? Tipo, o trabalho dele. Entendeu? Não é a principal coisa da vida dele, entendeu? Mas é porque o Brasil é muito complexo isso, né? Sim. Porque as pessoas aqui, tipo, isso foi uma coisa que... Eu já tinha ido pra Paris, pô, antes dessa viagem do ano passado. Porque eu morei lá fora e tal. E aí... Mais uma coisa que me chocou de primeira, tipo, nessa viagem, porque eu fui mais velho, já mais consciente, foi exatamente essa questão da relação das pessoas, tipo, com a vida. E com prazer, assim, com a busca pelo prazer. Eu acho que tem muito disso mesmo. Mas, tipo, depois que eu fui... Porque eu cheguei meio assim, cara, Brasil, tipo, é muito diferente, muito pior nesse aspecto e tal. Depois que eu cheguei e eu pensei melhor sobre, foi meio complexo discutir sobre isso, porque, tipo, a gente é um país muito diferente socialmente. E aí não tem muito como a gente comparar algumas coisas. A construção do Brasil é outra. Tipo, não tem como a gente falar que a nossa população tem que ir atrás de prazer, porque eles querem sobreviver, né? Isso é complexo pra cacete, porque eu fico querendo muito, tipo, ter essa experiência fora e tal, só que sempre que eu paro pra sentar e comparar um pouco, assim, as culturas, parece meio injusto, sabe? Pela nossa história. É injusto, porque isso que eu tô falando, assim, a relação deles com o trabalho. Por que eles não têm o trabalho como principal coisa da vida deles? Porque eles viveram um período onde o trabalho não era feito por eles, era feito pelos países marginalizados, os países colonizados. Então, tipo, claro, isso é uma coisa que é cultural. É uma admiração que eu tenho, mas a gente também não pode ser anacrônico e não entender da onde vem esse privilégio que os europeus que sejam tenham. Tem, tá ligado? Eu acho. Mas, aqui no Brasil, eu acho que não só no Brasil, na América Latina, a gente tem uma relação maior com o trabalho de, tipo, o trabalho liberta, o trabalho é a ferramenta de mudança de vida e tal. E que não deixa de ser aqui. Mas lá não é uma coisa tão assim. Mas, claro, por um privilégio deles.
de Sim. terem colonizado a gente, basicamente. Mas aí, isso me leva a pensar, tipo, na questão da ambição, assim. Porque eu acho que nós somos pessoas ambiciosas que têm, tipo, sonhos e objetivos a serem alcançados, assim. E eu sempre tive um pouco de dificuldade com pessoas que não têm ambições claras. E aí, tipo, nos últimos tempos, assim, eu tava pensando sobre isso, porque eu sinto que as minhas ambições, elas vão mudando muito conforme o tempo. Tipo, eu vou querendo uma coisa, depois eu vou querendo outra. Tem certas ambições que permanecem até, tipo, sonhos de criança e tal. Mas, de forma geral, eu sinto que a gente só vai renovando. E eu tava conversando com um parceiro meu que tá morando em São Paulo, e ele é um dos caras mais, tipo, sóbrios, assim, em relação a trabalho que eu já conheci. Ele é muito, tipo, mercado financeiro, tranquilão, muito claro o que ele quer. E ele chegou de São Paulo, veio conversar comigo, ele falou, cara, tipo, fui demitido e tô, tipo, deprimido pra cacete, tomando remédio, tipo, tive um burnout do caramba. Ele foi bizarramente assediado de forma moral lá no trabalho dele. E a gente começou a conversar muito sobre esse limite da ambição, assim. Porque, tipo, ele percebeu que ele chegou num limite da ambição dele que ou ele ia pra frente e continuava, e ele ia dar um tilt certo, e aquilo ia acabar igual acabou com a saúde mental dele, ou ele, tipo, dava uns passos pra trás. E eu comecei a pensar muito nisso, cara, tipo, esse limite da ambição, assim. E eu acho que a gente carrega um pouco essa história, tipo, meio brasileira, de achar que a nossa ambição tem que estar ligada com a gente se acabar no trabalho. Sabe? Tipo, eu fico pensando nos sonhos que eu cultivei, assim, durante esses anos, e as coisas que eu venho querendo conquistar. Eu acho que eu usei muitas vezes essas coisas como justificativas pra não respeitar, tipo, minha cabeça, minha saúde mental, e aí chega nesse ponto. Então eu fico pensando, qual é o limite da ambição, assim? Cara, você falou da parada do contexto brasileiro, mas eu trago talvez para a parada do artista. O artista, eu sinto que ele tem que ser ambicioso sem parecer que ele é ambicioso. Ele tem que ser um meio nonchalant também, em relação a conquistas muito grandes. Porque se o artista é um cara que faz, tipo, muita prospecção, ou seja, o artista que se vende, que vai, procura e tal, ele acaba meio que perdendo. Tipo, por que você tá querendo... valor. Por que você tá querendo tanto me vender isso? O artista, idealmente, que a indústria quer, é o cara que é excêntrico, que ele é procurado. Tipo, ele não é o que procura, ele é procurado. Entendeu? E isso gera na gente uma sensação, pelo menos aqui na nossa área, né? De artista e tal, de que a gente precisa ficar nesse meio termo, que é fingir que a gente não tá procurando para poder parecer que a gente é bom o suficiente para que as pessoas procurem a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que prospectar, a gente tem que vender, a gente tem que mostrar, entendeu? E aí que cai nessa do trabalho, que foi o que eu tava passando no ano passado. Eu sinto que ano passado eu tinha chegado num momento onde eu sentia que eu era tipo uma impressora. Tipo, eu cheguei num ponto onde eu parei de consumir arte, parei de consumir cultura, que eu só produzia, e produzia pra quem tava me pagando, majoritariamente. Então, tipo, vários amigos, mano, vamos fazer um projeto aqui, o cara, não, tô ocupado e tal, não sei o quê. E aí chegou num ponto onde eu esgotei. E no momento que eu esgotei, o que me veio à mente foi assim, quando eu esgotar, quando o poço secar, a minha criatividade acabar, que seja, nunca vai acabar, mas que ela fique num momento ruim, os meus clientes não vão me esperar, mano. Eles vão procurar outra pessoa, porque eles têm uma rotina mercadológica. Então, é necessário que a gente continue ambicioso, buscando e tal, eu acho, mas a gente precisa se alimentar, consumir cultura, consumir arte e tal, porque se a gente ficar só na ambição de sempre um trabalho maior do que o outro, próximo, a gente vai quebrar. E aí, quando quebrar, ninguém vai esperar a gente, mano. Eu acho. Não, concordo. Eu acho que o mercado já não espera nada. E aí eu acho que isso pode gerar uma ansiedade do cacete na gente, porque é tipo, cara, tem que fazer as coisas correndo. Mas aí você vai ver, você passou a vida inteira correndo só. E tipo, não respeitando cada parte de uma estação, porque você tá construindo algo. E essa construção, tipo, eu acho complexo isso, porque isso que você falou de ser meio nonchalant, assim, ser meio misterioso e tal. Eu acho isso complexo pro artista, porque a gente coloca como referência, como comparação, grandes artistas que a maior parte deles foi ruim, a maior parte da vida deles foi ruim, eles não tiveram tipo tanto reconhecimento. Van Gogh, por exemplo, não teve reconhecimento nenhum em vida, poucos tiveram. E eu fico pensando, se eles não tivessem sido talvez mais ativos, isso poderia ter sido diferente na história de vida deles? Então, acho que não. Eu acho que a ideia era que eles ficaram desse jeito.
eles não ficaram. Porque o real é essa. A indústria fez essas pessoas. Tipo, sei lá, o Van Gogh, se eu não me engano, ele só ficou famoso depois que ele morreu. Sim. Então, a indústria escolheu. Essa é real. A indústria, o mercado da arte, escolhe as pessoas, eu acho. Escolheu e vamos adotar esse cara aqui. E ele preenche os nossos pré-requisitos. Ele é um cara mal compreendido. Ele é um cara que não corria muito atrás. Ele é excêntrico. Então, ele se encaixa nesses padrões. Pronto, vamos dar palco pra ele. Porque dentro do mercado da arte, eu conheço pouco assim, mas eu sinto que é um mercado, primeiro, de lavagem de dinheiro. Isso é a maior realidade de todas. Tem. Além disso, eu acho que tem uma coisa de tipo assim, é criação artificial. Vamos escolher um cara e vamos fazer. Porque a arte é subjetiva, então eu tenho certeza que tem 1 milhão de Van Goghs que não chegaram a ser o Van Gogh e tem um trabalho tão sólido e tão bom quanto o do Van Gogh. Mas é porque eu acho que o que torna um artista pra mim é meio que a construção da história dele. Ele construindo ou quem tá contando a história dele? Os dois. Porque depende, tem como ser a sua história que você tá contando e a história que as pessoas contam de você. Não, sim. Só que normalmente vão contar uma história que tem alguma base verdadeira. Pode ser dramatizada, né? Mas ela tem alguma base verdadeira ali. E aí, tipo, eu acho que nem sempre é só pela qualidade do que está sendo produzido, né? Tem muitas pessoas, sei lá, Pollock, Duchamp, não fizeram grandes trabalhos complexos. Eles fizeram coisas que conseguiram ali alguma plataforma. Então não acho que tem necessariamente uma forma específica, mas eu acho que tem um pouco do quesito sorte, igual acho que tem em tudo na vida. Sorte de ser escolhido, eu acho. Sorte, eu acho que tudo pra mim tem dois pilares principais. Acho que é competência e sorte. Tipo, você pode ser muito competente, essa competência pode te levar a muitos lugares, mas se você não tiver um pouco de sorte, que é estar no lugar certo na hora certa, você não vai pra frente. E você pode ter muita sorte, mas talvez sem essa competência você também não vai conseguir ter uma carreira tão sólida. Então acho que são 2 pontos. Claro que sorte é muito subjetiva e a gente não consegue desenvolver nenhuma sorte. Mas na minha visão, a forma mais próxima de conseguir criar essa própria sorte é você estar presente e correndo atrás daquilo, sabe? Então, tem que correr, mas o mercado, ele quer que você corra sem parecer que você está correndo. Essa é a minha ideia, assim. Sim. Se você tiver muito, tipo, procurando... Eu tenho essa sensação, eu tenho a sensação de que o verdadeiro artista, ele é um cara que, por exemplo, fala uma marca que você acha incrível hoje. Tipo, você admira muito. Qualquer marca, tipo, de qualquer segmento. Tecnologia, arte, produção de conteúdo. Eu esqueci de todas as marcas do mundo agora. Não existe mais nenhuma na minha cabeça. Qualquer marca, tipo, fala, mano, eu gostaria muito de trabalhar um dia com o Pum. Tá. Eu gostaria muito de trabalhar um dia com a Ray-Ban. Tá, você gostaria muito de trabalhar um dia com a Ray-Ban. Pra mim, o artista, o estigma do artista, que é esse ideal criado pela sociedade, ele é o cara que a Ray-Ban vai chamar pra fazer uma parada e ele vai falar assim... Nunca pensei. Não quero. Não, ele vai falar assim, não quero. Muito capitalista, muito mercadológico. Eu quero fazer com um carinha que tá no interior de Chique Bahia produzindo... Sim. Entende o que eu quero dizer? Mas você não acha que isso é tipo uma coisa meio hollywoodiana? Não é um storytelling assim criado pra tipo trazer essa grande visão? Aí a minha pergunta é tipo, essa geração agora que tá vindo, que tem muito acesso a redes, a se expor... Tipo, os artistas vão ser construídos de que forma? Porque eu sinto que a gente tem uma plataforma muito mais sincera do que qualquer outra geração já teve. E a gente pode falar aqui coisas que a gente, tipo, nunca falaria em outros anos e séculos aí. Então, tipo, o artista dessa geração, um artista que marca essa geração, será que ele precisa seguir esse mesmo padrão, sabe? Porque eu acho isso muito ultrapassado, na minha visão. Tipo... Pra mim, eu admiro particularmente pessoas que fazem tudo que tem vontade, que não ficam, tipo, presas em estereótipos, assim. Então, tipo, você é, sei lá, um grande CEO de uma grande empresa aí. Mas você também tem um lado sensível, você mostra isso na internet. Eu, tipo, acho muito incrível você achar pessoas com essa originalidade, assim. Eu acho que eu sempre me senti meio perdido, porque eu sempre vi lados meus muito... opostos, sabe? Tipo, quando você percebe que coexiste em você uma dualidade muito absurda. Porque, assim, eu não acho que eu sou todo arquétipo de um artista.
Tipo, eu acho que eu tenho coisas assim, mas eu também tenho. Eu adoro, tipo, o empreendedorismo, eu adoro essa parte mais comercial e de administrar, de marketing. Eu gosto também de treino. Tipo, eu gosto de coisas que não necessariamente se relacionam sempre. E aí eu fico me perguntando se essas pessoas que são as nossas grandes referências assim da vida e tal, elas tinham só um gosto que sustentava tudo que ela era, ou se eles tinham outros gostos, mas a história não cobriu pra não parecer que eles tinham essas inconsistências. Cara, esses caras, assim, geralmente eles são retratados como, tipo, obsessivos, né? Tipo, muito obsessivos com uma coisa só. Tipo, Sim. pintavam 1 milhão de quadros, 1 milhão de horas por dia e tal. Então, sei. Eu acredito muito na ideia do multiartista. É uma coisa que a galera fala que não funciona. O que eu já ouvi de que não dá pra fazer tudo que eu faço é brincadeira. Eu mesmo já falei isso pra mim. Pô, eu acho que não vai dar pra fazer tudo que eu faço. Mas tá dando certo. Eu sinto uma dificuldade de comunicar isso para as pessoas. Tenho dificuldade porque às vezes eu sinto que as pessoas não sabem o que eu faço e às vezes isso me afasta de bons trabalhos, porque a pessoa não entendeu, tipo, peraí, você é fotógrafo, você é designer, você, tipo, o que você faz exatamente, entendeu? Porque querem que você seja especialista em uma coisa. Mas eu acho que dá para você fazer várias coisas, sabe? Eu acho que dá para você abrir o leque. Eu acho que é uma coisa que te mantém criativo e nem todas essas coisas precisam ser o seu trabalho. Às vezes tudo bem, você vai focar como... Cara, eu vou ser designer. Mas eu não vou parar de tirar foto. Eu não vou parar de tirar foto nunca. Entendeu? Eu gostei, é uma arte, eu desenvolvi e tenho praticado e é uma parada que me faz bem. Eu vou continuar. Talvez não seja como trabalho, mas... Mas você vê inconsistências, tipo, na sua personalidade, assim? Inconsistências? Tipo assim, o que seria uma coisa muito fora do personagem pra você? Muito fora do seu roteiro, cara, que você faz? Toda hora eu sinto que eu tô fora do personagem. Que Tipo eu falo assim, quando? caracas, dei mole. Não, tipo assim, não dei mole, mano, mas tipo assim... Fugir do que eu sou ali. Da minha persona. Mas que é natural pra você, tá ligado? Tem que ser uma coisa natural, não uma situação. Tipo... Então, eu acho que agora a gente tá vivendo uma integração. Por exemplo, durante muito tempo, eu gosto de jogar futebol. Durante muito tempo, eu achei que isso não tinha nada a ver com ser artista. Falava assim, nossa, mano, não tem nada a ver, né? Que eu ser artista e jogar futebol. Cara. Não sei se as pessoas entendem isso. Porque é meio específico. A gente sente isso. Eu sinto muito, tipo, eu lembro que eu tinha um texto, eu escrevi quando eu tava com uns 18 anos, eu entrei na faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia. E aí eu escrevi um texto desabafando comigo mesmo, que era tipo assim, eu tô fazendo engenharia, mas eu tô me sentindo muito culpado, porque não tem nada a ver com as coisas que eu realmente gosto, que eu faço. Mas sabe quem foi a nossa primeira grande referência? Quem? Kanye West. Troy Bolton. Troy Bolton. É uma boa. Nosso monstro. É o nosso monstro. Quem define melhor do que High School Musical? O cara era jogador o cara do de basquete e de teatro. Ele representa. Ele tinha um lado sensível dele lá no teatro, mas ele tinha que bancar o durão. Mas não acho que eu seja de só o durão. Eu acho que às vezes eu sinto isso, que eu tenho inconsistências. Mas não são inconsistências. Sim. São, tipo, pontos que eu não consigo ligar hoje, porque eu tô olhando pra baixo, mas que no futuro eu olho pra trás e os pontos se conectam muito facilmente. Essa frase não é minha, é do Steve Jobs. Só pra não roubar a ideia, sacou? Mas você e Troy Bolton tem uma coisa parecida. Ele fez isso só pra pegar mulher. Tem essa também. Às vezes você fica assim, caraca, mano, será que eu tô fazendo isso? Ou será que eu tô fazendo isso pra pegar mulher? Não que eu esteja fazendo... Eu não você é casado, mas fazendo isso pra pegar mulher no sentido de, tipo assim, cara, é o que mais acontece no meu Instagram. Sei lá, eu posto um story fazendo alguma coisa que seja, que realmente é a performática, que seja nesse estigma que tá agora de performatismo. E aí eu fico, às vezes esse é o nosso caça às bruxas, né? Cara, a gente tá vivendo. Falam tanto isso do performativo que às vezes eu me pego, caraca, será que eu fiz isso pra pegar mulher? Tipo, será que eu postei isso, tipo, lá em Paris? Isso é real. Eu sentava realmente num banco, na rua, tipo, num café que seja, pra ler um livro. Eu não tenho coragem de fazer isso aqui. Mas isso é muito real lá. Então, isso que eu tô falando. E eu fazia isso não porque tinha alguém que ia me olhar ou ia tirar uma foto minha e postar no Instagram. Não. Era porque eu gosto mesmo. Mas, tipo, até que ponto isso também não é charmoso? A pessoa vai olhar e vai achar charmoso. Mas aí meus amigos, sei lá, eventualmente me viam nessa situação e falaram, nossa, que performativo. Eu chego ao ponto de falar, será que eu gosto de fazer o que eu tô fazendo ou será porque eu tô performando, sabe? Eu acho justo os dois, tá? Posso falar? Cara, é muito chato esse bagulho de performático. Eu levo isso de boa. As pessoas falam isso de mim também e eu não poderia ligar menos. Eu não vejo como um insulto ser performático, genuinamente. Não. Porque eu acho que as pessoas que são consideradas mais performáticas... Tem gente que é realmente performática num nível ruim. Que é tipo assim, você vê uma personalidade muito flexível a trend. Tá. Isso pra mim é um performático ruim. Tipo assim, agora ficou famoso, você lê. Então, do nada, você vira a pessoa... Não.
Isso eu acho estranho, mas uma pessoa que, tipo, que carrega esse estigma, normalmente é porque ela é original. Cara, E ela tem, tipo, performance... coragem de testar coisas novas. A performance, pra mim, ela vai pressupor de que você não tá fazendo... Aquilo não é verdade. Aí que me pega. Tipo, como... Tudo bem, todo mundo tá falando que eu tomar um café sentado numa mesa no meio... Ou então, ler na praia. Vamos falar de ler na praia. Todo mundo fala que ler na praia é performático. Não. Mas aí que tá. Será que é performático se eu realmente tô fazendo aquilo porque eu quero? E não porque eu quero pensar no que as pessoas estão vendo, pensando... Tipo, o que eles estão pensando, vendo, fazendo aquilo? Só que é meio difícil também de desassociar. Mas primeiro, por que alguém chamou de performático? Virou a moda. No momento trocou, não é mais o esquerdomacho, é o performático. Gente, é o novo nome, mas é basicamente a mesma coisa. E pouco se fala que é o Jacob Elord. Da luta, né, do homem performático nesse século que a gente vive. Caraca, o pessoal tá indo atrás da gente como se fôssemos bruxas. Mas eu não sou um homem performático, eu não me encararia como performativo. Não em tudo, tem coisas que eu performo. Eu não performo, mas eu sou visto como um homem performático. E outra, também não é tudo uma performance, meio? Não também. Tipo, você tem que performar. Tipo assim, pô, cara, eu gosto desse tipo de coisa. Eu quero estar perto de pessoas que gostam desse tipo de coisa. Então eu vou mostrar que eu gosto desse tipo de coisa. Tipo, sim. É óbvio, tem como você exagerar e, tipo, perder a mão. Tipo assim, cara, eu gosto de ler. E aí você anda na rua lendo o livro na mão. Meio tilt. Sabe o que eu penso? Tipo, muitas pessoas me chamam assim e eu fico pensando, será que é tão profundo? Não é tão profundo, tipo, pode me chamar, pode achar o que você quiser, mas eu acho engraçado esse posicionamento agora que foi criado. E talvez seja porque eu sinto que quando você, tipo, age meio fora, assim, do script, incomoda de alguma forma. Sim. E as pessoas vêm tentando trazer esse movimento. Mas é complexo. No final, eu acho que você faz papel mulher. Que seja.